Vivemos na era dos filtros. Filtros de imagem, de opinião, de comportamento e muitas vezes até de fé. Nunca foi tão fácil parecer alguma coisa e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil simplesmente ser. O mundo digital não inventou a máscara, mas deu a ela um palco permanente. Hoje, não é mais só em público que se finge. É o tempo todo. É no feed, nos stories, nas frases bem montadas, nas fotos cuidadosamente escolhidas. E nesse cenário, surge uma pergunta que não quer calar. Quem você é quando ninguém vê? Quando não tem câmera ligada, quando o celular está virado para baixo, quando não há curtidas, comentários ou aplausos. Quem você é quando a sua fé não rende engajamento? A verdade é que o ambiente virtual amplifica tudo. Amplifica o que é bonito, mas também amplifica o que é vazio. Amplifica a voz, mas também amplifica a vaidade. Ele recompensa performance, aparência e visibilidade. O evangelho, por outro lado, trabalha em silêncio. Ele não começa no post, começa no coração. Enquanto o algoritmo premia quem aparece, o reino forma quem permanece. E esse choque de valores cria uma tensão diária para o cristão que vive conectado, mas não pode viver desconectado da própria identidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, parece falar diretamente para a nossa geração quando diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não está falando apenas de comportamento externo, mas de identidade interna. Conformar-se é deixar que o sistema dite quem você é, o que você vale, como deve agir. É permitir que a cultura molde a fé, em vez de deixar que a fé confronte a cultura. No mundo virtual, a pressão é constante para ser relevante, para ser visto, para ser ouvido. Mas o evangelho não chama para relevância, chama para fidelidade, não chama para autopromoção, chama para a negação de si mesmo. Existe um erro silencioso que muitos cometem sem perceber: confundir visibilidade com propósito, como se aparecer fosse sinônimo de chamado, como se ter voz fosse o mesmo que ter direção. Nem toda oportunidade é um envio, nem todo microfone é um altar, nem todo alcance é aprovação divina. Jesus, quando andou entre nós, foi seguido por multidões, mas escolheu inúmeras vezes o caminho oposto à fama. Ele se retirava, se escondia, se afastava do barulho, fugiu quando quiseram coroá-lo rei. Preferiu o secreto da oração ao espetáculo da aclamação. Se até ele não construiu identidade na visibilidade, por que nós insistimos nisso? A identidade cristã verdadeira se revela longe das luzes. Ela aparece no quarto fechado, na oração sem plateia, na obediência que ninguém aplaude, porque caráter não se forma no palco, se forma no secreto. E aqui a pergunta fica ainda mais direta: sua fé sobrevive sem câmera? Sua devoção continua quando ninguém vê? Sua obediência permanece quando não há reconhecimento algum? Deus não está à procura de cristãos famosos, mas de discípulos fiéis. Discípulos que não dependem de curtidas para saber quem são. Pessoas cuja fé não entra em crise quando o engajamento cai, porque a identidade nunca esteve no fim, sempre esteve em Deus. Talvez por isso tanta gente esteja cansada, ansiosa, comparando-se o tempo todo. Porque quando a identidade é construída na reação do outro, qualquer silêncio machuca, qualquer falta de retorno parece rejeição. Mas quem sabe que em Deus não vive refém da aprovação humana. Vive firmado em convicção, vive com raízes profundas, não com aplausos superficiais. Viver a fé no mundo digital exige uma decisão prática e contracorrente. Viver offline antes de publicar online. Orar antes de postar. Obedecer antes de ensinar. Ser antes de mostrar. Perguntar com honestidade: isso glorifica a Deus ou alimenta meu ego? Isso nasce da intimidade ou da ansiedade de ser visto? Porque o mundo não precisa de mais cristãos performáticos. Precisa de cristãos autênticos. Gente inteira. Gente verdadeira. Gente que vive o que crê. Mesmo quando ninguém está olhando. Há um segredo que poucos entendem, mas que faz toda a diferença. Deus confia visibilidade a quem já venceu no anonimato. O secreto prepara o público
A fidelidade prepara a influência, a intimidade prepara a autoridade. Quem constrói identidade em Deus não se perde quando a exposição aumenta, nem se quebra quando ela diminui, porque sabe quem é e principalmente de quem é. Talvez hoje Deus não esteja te chamando para aparecer mais. Talvez esteja te chamando para se esconder um pouco, para alinhar o coração, renovar a mente e lembrar que identidade não se edita, ela se constrói, dia após dia, no silêncio, na constância, na presença dele. Porque, no fim das contas, o céu não vai perguntar quantos seguidores você teve, nem quantas vezes foi compartilhado. Vai perguntar se você foi fiel quando ninguém estava olhando.